Olá, irmãos, graça e paz. Hoje é o nosso 10º dia da nossa campanha 4 semanas para um coração transformado. Deixa eu só recapitular com vocês. Na primeira semana, os 7 primeiros episódios, nós trabalhamos sobre uma perspectiva bíblica sobre o coração, né? E a capacidade de influenciar a nossa vida. E nessa segunda semana, nós estamos trabalhando com as características de um coração que agrada ao Senhor. Então, esses episódios que estamos vendo desde o 8º episódio, eles estão nos direcionando para essas características que fazem parte daquele coração que quer agradar a Deus, né? Daquela pessoa que quer realmente agradar ao Senhor na sua vida. No 8º dia você viu quebrantamento, no 9º dia você viu sobre humildade e hoje nós veremos sobre sabedoria. Vamos lá então. Segundo as Escrituras, a sabedoria é o entendimento que tem origem no coração. Podemos citar como exemplo o pedido de Salomão a Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, está registrado: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E o Senhor concedeu a Salomão sabedoria, conforme ele havia lhe pedido. Em 1 Reis, capítulo 4, no versículo 29, e Deus deu a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E também Deus deu a Salomão discernimento. A sabedoria de discernir todas as coisas é muito importante para que nós possamos realmente ver o que é bom e o que não é bom e saber qual o caminho tomar. Em 1 Reis 10, 24 está assim: e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Salomão tinha recebido da parte de Deus essa sabedoria, discernimento, por isso que as pessoas queriam ouvir qual era o pensamento e o julgamento de Salomão a respeito das coisas que eram divergências entre eles, né? A associação entre o coração e a sabedoria é tão estreita nas Escrituras que a escassez de entendimento pode representar na prática a ausência do próprio coração. Oséias capítulo 4, versículo 11 registra: a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Esta passagem, em algumas outras versões, ela usa, no lugar do termo coração, ela vai usar o termo inteligência, e na NVT, na nova versão transformadora, ela vai usar o termo entendimento, para fazer essa associação. O verbo utilizado aqui, a expressão utilizada aqui nos seus originais, ela pode nos dar um entendimento do coração, de inteligência ou de entendimento, por conta dessa convergência que existe na palavra de Deus com relação a essa sabedoria interior que temos para tomar decisões, para discernirmos as coisas. Quando a sabedoria de um homem está no seu coração, os conselhos, o conhecimento e os mandamentos de Deus são agradáveis à sua alma. Em Provérbios 10, capítulo 2, versículo 10, está assim: pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. Isso o torna, segundo a Bíblia, em uma pessoa prudente. Quando nós temos esta sabedoria no coração, quando é algo que está na nossa alma e não apenas parte do nosso conhecimento humano, né, do nosso conhecimento racional, mas é algo que faz parte da nossa convicção, ela nos torna uma pessoa prudente e ela nos capacita a compreender, segundo a direção de Deus, a hora certa e a maneira certa de agir. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6 está escrito: quem obedece às suas ordens não será castigado, e quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. No versículo 6 diz: pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. O coração que tem sabedoria, a pessoa que tem discernimento, sabe entender os tempos, os momentos, as necessidades e tomar as suas decisões em meio às dificuldades. A sabedoria que vem do coração
nos dá discernimento, pois passamos a entender as motivações que levam muitos homens ao erro e ao pecado por causa da falta da sabedoria de Deus em seus corações. Quando Geazi, o servo do profeta Eliseu, partiu, sem o consentimento de Eliseu, pelo contrário, sendo alertado pelo profeta para não ir buscar as recompensas oferecidas para por Naamã, Geazi partiu sem o consentimento de Eliseu. E aí, quando ele volta, Eliseu vai questionar ele e vai falar para ele no capítulo 5, versículo 26 de 2 Reis, onde está registrada essa história. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro para encontrar-te? Ou seja, Eliseu já tinha percebido já há algum tempo as intenções que estavam no coração do seu servo Geazi de ir atrás daquelas recompensas que o próprio Deus havia alertado para que eles não recebessem. E apesar de Geazi ter agido às escondidas, nada havia passado desapercebido ao coração do profeta. Então, diante de tantas decisões a tomar, de escolhas a fazer, tendo que nos relacionar com pessoas de diferentes convicções e temperamentos, sendo diariamente bombardeados por uma variedade infinita de informações que hoje recebemos, só nos resta pedir sabedoria a Deus, e Ele nos dá. A palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, peça sabedoria a Deus e Ele liberalmente dá a todos. Deus se alegra quando, com o passar dos anos, os nossos corações observam os seus conselhos e amadurecem em sabedoria, prudência e firmeza. Isto agrada ao coração de Deus. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, o meu coração também se alegrará. Mas tenha cuidado com as armadilhas do mundo. E dois versículos abaixo deste que lemos em Provérbios 23, 17 e 18 diz: o teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malogrado a tua esperança. Pergunta para a nossa reflexão: você reconhece que precisa de mais entendimento para enfrentar os desafios da vida? Também confessa que a ausência da sabedoria já o colocou numa série de enrascadas? Desafio pessoal: reconheça sua ineficiência ao gerir sua vida e peça a Deus um coração entendido para prudentemente discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que Deus aprova e o que é reprovável diante dele. Oremos. Senhor, não permita que sejamos enganados pelo pecado. Concede-nos sabedoria do alto, a fim de que possamos prosseguir em direção àquilo que te agrada, Senhor, e aquilo que faz parte dos teus propósitos, do teu projeto para as nossas vidas. Amém.